Olá, lindas! Como vocês estão? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Andressa Guimarães. Eu sempre compartilho com vocês aqui os meus conhecimentos e aprendizados, tanto sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, comportamento humano, desenvolvimento pessoal de modo geral, tanto também sobre desenvolvimento profissional da minha área, que é marketing, marca pessoal, criação de conteúdo, negócios. Então, eu adoro compartilhar com vocês tudo isso aqui. Então, se você não me segue no Instagram também, é @AndressaGuimarães. Lá eu sempre compartilho a minha rotina, o meu dia a dia. E aqui no YouTube eu sempre compartilho coisas mais elaboradas, mais aprofundadas com vocês sobre esses temas. Tá bom? Hoje, gente, eu fiz um devocional, assim como eu faço todos os dias, com esses dois livros aqui, ó. Segredos para uma Vida Excepcional e esse aqui, Eu e a Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. E eu sempre gosto de ir grifando as partes que mais me chamam a atenção. E às vezes eu me sinto tocada que tá repetindo muito uma parte específica. E eu fico assim, gente, acho que Deus quer que eu fale isso. E aconteceu isso, eu li sobre humildade aqui nesse livro. E depois aqui, quando eu li, também estava falando sobre a importância de falar de forma amável, pra gente não falar de forma arrogante. O que tem a ver também com humildade e orgulho. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui brevemente e quero trazer uma reflexão, quero que vocês vão refletindo ao longo do vídeo e ao final dele me contem nos comentários se vocês identificaram algum ponto na vida de vocês que vocês precisam melhorar. Eu mesma, lendo esse devocional, comecei a refletir alguns pontos que eu estou precisando melhorar e que às vezes a gente não enxerga, às vezes vai acontecendo de forma sutil, tá bom? Vou começar com esse livro aqui, ó, a parte que eu li desse livro aqui, que é bem curta, que é o seguinte. Em Provérbios 15:4. A língua serena, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, gente, o que ela está falando? A língua serena, ou seja, o falar amável, sereno e dócil, é árvore de vida, tem poder de cura. Já a palavra grossa, torpe, perversa, ela nos magoa, ela nos deixa irados, ela torna o ambiente ruim. Isso é muito verdade, né, gente? Às vezes a gente fala a mesma coisa para alguém, mas porque a gente falou de forma dócil, tudo se acalma. Mas porque a gente falou de forma grosseira, aquilo vira um problema. Então, essa é uma sabedoria muito grande, a gente sempre buscar falar de maneira amável para não gerar problemas, para não gerar intrigas. A gente tem que sempre buscar a paz, que é outro tema que eu andei lendo muito aqui nesse livro, a importância da gente buscar de forma decisiva, todos os dias, a paz. Vamos ler. Você e eu nunca devemos falar coisas que façam com que as pessoas desistam. Não devemos nos deixar poluir com palavras negativas que saem dos nossos lábios. O escritor de Provérbios nos diz que a palavra perversa quebranta o espírito. Observe que a palavra espírito é escrita com um E minúsculo, porque não se refere ao Espírito Santo, e sim a um espírito humano. A depressão é outro problema criado e aumentado por palavras e pensamentos errados, os nossos ou de outras pessoas. Não usemos a língua para ferir, quebrantar ou deprimir, mas para curar, restaurar e encorajar. Então, gente, é exatamente isso, sabe? Que a gente não deve prestar atenção no que a gente fala. Se for algo que você vai falar que vai fazer com que a outra pessoa desista do que ela quer fazer, que vai desanimar, desencorajar ela, não fale. Agora, se for algo que vai empolgar a pessoa, deixar ela cheia de fé, encorajar ela, fale. Se não for para isso, não fale, entendeu? Toma cuidado com o seu tom de voz. E porque quando a gente fala dessa maneira grosseira e rude, o Espírito Santo sai dali. Agora, quando a gente fala de forma amável, o Espírito Santo se torna presente, a paz se torna presente. Às vezes a pessoa até se abre mais para te ouvir e você vai conseguindo falar o que você realmente quer passar de conhecimento de uma maneira mais leve. Agora, se você fala de uma maneira muito grossa, a outra pessoa não vai te ouvir e provavelmente vai ficar até com raiva. Tá bom? Engrandecendo o bem sobre o mal. Podemos ser filho da luz para engrandecer o Senhor. Ele quer que aprendamos a engrandecer o bem na vida dos outros e em nós mesmos. Engrandecer significa tornar maior. Quando levantamos nossa voz e dizemos, Senhor, nós te engrandecemos, tornamos Deus maior que todos os problemas. Isso é o que Ele quer que façamos com o bem em nossa vida, torná-lo maior que o mal. Essa é uma escolha que precisamos renovar constante e continuamente para que ela se torne um hábito em nós.
Então, gente, a gente tem que escolher diariamente engrandecer a Deus, agir de forma serena, agir de forma amável, sabe? Essa é uma decisão que a gente precisa ter. Porque assim a gente vai se tornar maior do que os nossos problemas. Agora, se a gente pega e usa palavras, fala de maneira grosseira, a gente está tornando o problema maior do que Deus. Entendeu? E isso tem muita relação com o que eu li aqui nesse outro livro, gente, que é muito interessante também, sobre humildade, tá? O que tá falando aqui? O que é humildade? É o contrário do orgulho. O que é orgulho? É algo que Deus odeia. O orgulho precede a destruição e impede a promoção em nossa vida. Então, gente, humildade é uma das virtudes de Deus. O orgulho é um dos 7 pecados capitais. Então, aqui tá falando que o orgulho, gente, ele precede a destruição. Então, o que eu queria trazer de reflexão para vocês aqui é o seguinte: será que não tem alguma situação na sua vida que você está sendo orgulhoso ou orgulhosa? E às vezes isso acontece, gente, de uma maneira que a gente não imagina, sabe? Aqui ela cita até alguns exemplos que ela sempre acredita que ela não precisa tomar remédio porque Deus vai curar ela. E aí houve uma situação em que ela falou isso de maneira grosseira com outra pessoa. Olha, para de tomar tanto remédio. Ficou achando que era melhor do que a outra pessoa. Deus vai te curar. Meio que, tipo assim, se achando melhor que a outra pessoa porque ela estava tomando remédio e falou de maneira rude. Passou um tempo, ela, a Joyce Meyer, precisou tomar remédio. Ela estava com muita dor. E aí diz ela que ela lembrou que há um tempo atrás ela foi rude com outra pessoa porque a outra pessoa estava tomando remédio. E ali ela se viu numa situação de precisar tomar remédio, precisar ir no médico. Então Deus fez com que ela aprendesse sobre humildade ali, porque ela estava agindo com orgulho nesse sentido, se achando melhor do que os outros nessa questão de remédio e tudo mais. Então às vezes, gente, é uma questão que a gente não imagina, que a gente começa a se achar melhor do que os outros. Ela cita outro exemplo aqui da filha dela, que a filha dela se casou e queria fazer tudo sozinha na casa. E nisso ela acabou agindo até... A intenção dela era boa, mas ela começou a agir com orgulho, agir como se não precisasse de ajuda e não precisasse de ninguém. Até que chegou um momento que a filha dela surtou, porque ela estava precisando de ajuda em algumas coisas na casa dela. Então você tá vendo que às vezes o orgulho, ele acontece de maneira sutis. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tá achando que não precisa de ajuda, a gente tá achando que sabe de tudo, a gente tá achando que é melhor do que os outros. E é aí que o orgulho te fisga. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa autoanálise pra gente buscar a humildade, buscar ajuda, buscar entender que a gente não sabe de tudo, né? Então é essa a reflexão que eu queria trazer pra vocês. Tem mais uma coisa que eu queria ler pra vocês, é o seguinte: o orgulho sou melhor do que você, sou mais inteligente do que você, minha opinião importa, a sua não. Tudo que eu faço é melhor, vou cuidar disso porque sou mais inteligente, sou melhor. Então, gente, será que não tem alguma situação na nossa vida hoje que a gente, sem perceber, acaba agindo assim? Eu sou o melhor, eu dou conta de tudo, entendeu? Essa é uma atitude de orgulho que a gente precisa limpar da nossa vida, pra gente buscar ter humildade, falar de maneira serena, falar de maneira agradável, amável, porque é isso que Deus quer de nós. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se falar isso te trouxe alguma reflexão aí pra sua vida. A gente tem que estar todo dia buscando ser humilde, né, gente? Então é super normal a gente identificar alguma área da nossa vida que tá precisando melhorar. O importante é a gente estar buscando conhecimento, buscando a palavra e buscando melhorar, buscando ser humilde, tá? E esse é inclusive um dos 7 princípios de Deus, opostos aos 7 pecados capitais, que eu leio todos os dias aqui nas minhas afirmações. Eu ensino mais sobre essa parte de princípios e propósitos de vida no Planner Rotina Focada, gente. O link tá aqui abaixo, eu uso ele todos os dias. Nós temos inclusive uma comunidade de mulheres, um grupo onde nós compartilhamos sobre rotina, nós temos desafios semanais, compartilhando seus bons hábitos, leituras, devocionais, autocuidado. É maravilhoso. Se você quiser participar do Planner Rotina Focada, o link tá aqui abaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.